Nos últimos meses de 1944 e início de 1945, os tanquistas soviéticos ficavam cada vez mais cara a cara com alemães com armas antitanque Faust-Patron. Mulheres, idosos e até crianças portavam tal armamento, substituindo o papel dos soldados alemães. Os Faust-Patron eram tão perigosos quanto os tanques pesados. Ao atingir um tanque, a munição dos sistemas Faust-Patron fazia um pequeno orifício, mas no interior do carro, a morte era quase sempre certa para a tripulação. Para lidar com o problema, os engenheiros soviéticos resolveram instalar grades na carroceria dos tanques. Um teste foi feito em um polígono improvisado, mas o resultado não foi muito animador. O projétil do Faust-Patron conseguiu perfurar a blindagem do T-34. Mesmo assim, em algumas unidades de tanques que lutaram na Batalha por Berlim, as grades foram colocadas nos carros de combate. Contudo, para se livrar ao máximo do poder destrutivo dos sistemas Faust-Patron, os soviéticos tiveram que aplicar uma tática de condução de fogo bem engenhosa já nas ruas da capital alemã. Em 31 de janeiro de 1945, os tanquistas da Primeira Frente Belarrussa alcançaram o rio Oder, na área das cidades de Küstrin e Frankfurt an der Oder, já no leste da Alemanha e na fronteira com a Polônia. Sem esperar a chegada da infantaria, os tanquistas cruzaram o rio e tomaram a cabeça de ponte. Na sua retaguarda estavam cerca de 400 quilômetros de território polonês, 35 divisões alemães em frangalhos e centenas de milhares de soldados de Hitler feitos prisioneiros. Já à sua frente, faltavam menos de 100 quilômetros até o objetivo principal, Berlim. Parecia que faltava apenas um bocadinho e a guerra estava terminada. Mas no início de fevereiro, o comando militar soviético tomou uma decisão inesperada de ir parar o avanço contra Berlim. Surgiu a necessidade de reforçar a retaguarda e, o mais importante, fortalecer os flancos das unidades que avançavam. Em março, os soviéticos tomaram as regiões da Pomerânia e da Silésia. Agora, as tropas poderiam retomar o avanço em direção a Berlim, sem o medo de acabarem cercadas. Também em março, os alemães tentaram uma contraofensiva em direção a Küstrin, que acabou terminando em fracasso total. Mas uma falha do exército alemão não era algo desejado, sem contar com o fato de que até Berlim, aos soviéticos faltavam menos de 100 quilômetros. Em 28 de março, no bunker da chancelaria alemã, Hitler, irritado com mais uma ação falha de suas tropas, despejou acusações sobre o comandante do 9º Exército Alemão, o general Theodor Büchse, e outros generais. Quando o chefe do Estado-Maior do Exército, general Heinz Guderian, se posicionou em favor dos militares, a ira de Hitler caiu sobre ele. Pouco depois, ele foi forçado a tirar férias, o que era considerado o mesmo que ser afastado do cargo. Seu sucessor se tornou o general de 47 anos, Hans Krebs. Hans Krebs, general de infantaria, veterano da Primeira Guerra Mundial. Ele viu o início da Segunda Guerra Mundial quando servia como ajudante do adido militar alemão em Moscou. Em setembro de 1944, recebeu o cargo de chefe do Estado-Maior do Grupo de Exércitos B. Foi um dos criadores do plano de contra-ataque alemão nas Ardenas em janeiro de 1945. Durante sua participação na luta contra a União Soviética, ele logrou alguns resultados positivos durante operações defensivas do exército alemão na área da cidade soviética de Ryshev. A esperança de Hitler era que Krebs repetiria tais sucessos já na defesa de Berlim. Mas enquanto Guderian fazia suas malas, o general soviético Semyon Krivachin preparava suas tropas para avançar em direção a Berlim. Semyon Moisevich Krivachin, tenente-general. Ele entrou para o Exército Vermelho ainda em 1918
e em novembro de 1919 foi incorporado a uma unidade de cavalaria. Em meados da década de 1930 se tornou um tanquista, veterano da Guerra de Inverno entre a União Soviética e a Finlândia, ocorrida entre 1939 e 1940. Desde 10 de fevereiro de 1944 até o final da Grande Guerra pela Pátria, como é chamado o período das hostilidades entre a União Soviética e a Alemanha de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, ele comandou o primeiro corpo mecanizado do 2º Exército de Tanques da Frente Bela-Russa. A unidade de Krivachem se concentrou na margem oriental do rio Oder. Para uma travessia mais segura do rio, suas tropas cruzaram o rio para a margem ocidental e fizeram trincheiras, dando cobertura às unidades que avançariam mais tarde, na madrugada de 15 de abril. Ainda em 28 de março, quando Hitler teve um excesso de raiva contra seus generais, o comandante da Primeira Frente Bela-Russa, o Marechal Georg Zhukov, se preparava para viajar para Moscou. Sua partida se deu com excelente ânimo antes do encontro pessoal que teria com Stalin. Finalmente, após as duras batalhas superadas até agora, as forças de sua frente seguiam em direção à batalha final em Berlim. Zhukov havia preparado 2 alternativas de ataque contra a capital da Alemanha. A primeira opção era um ataque a partir da cabeça de ponte de Küstrin. A segunda opção era um ataque a partir de Frankfurt an der Oder. Cria-se que ambos os planos facilitariam a tomada de Berlim. Contudo, no Kremlin, más notícias esperavam o marechal soviético. Mais tarde, ele escreveria que após chegar a Moscou, já tarde de noite, ele foi chamado por Stalin a seu gabinete no Kremlin. Lá, o líder soviético havia o informado que a frente ocidental alemã havia sido rompida pelos aliados e que o exército alemão não dava sérios sinais de preparar medidas concisas para parar o avanço das forças aliadas. Em março de 1945, as tropas anglo-americanas cruzaram o rio Reno. Depois de cercarem não poucas unidades alemãs, os tanques dos Estados Unidos e do Reino Unido já seguiam em direção a Berlim. Embora, em fevereiro daquele ano, na Conferência de Alta, os aliados tivessem chegado a um acordo de que Berlim ficaria sob controle soviético, eles não excluíam a possibilidade de entrar na capital alemã por conta própria. Em uma carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, o premier britânico Winston Churchill disse o seguinte: as tropas russas no sul, ao ver das coisas, deverão entrar em Viena. Se nós deixarmos para eles Berlim, estes 2 eventos fortalecerão a certeza deles de que eles é que fizeram tudo. Por isso, a minha opinião é a seguinte: tomar Berlim se ela estiver sob nosso alcance. Zhukov logo entendeu que não havia outra alternativa. Ele chegou à conclusão de que tomar Berlim no menor prazo possível só seria possível através de um ataque a partir de Küstrin. Enquanto isso, em Moscou, havia ansiedade no comando militar. Após a chegada de Zhukov, foi a vez do Marechal Ivan Konev, comandante da Primeira Frente Ucraniana, se juntar às conversações entre Zhukov e Stalin. Um relatório foi lido na presença dos 3, o qual dizia que o comando anglo-americano preparava uma operação para conquistar Berlim. Após a leitura do relatório, Stalin se virou para Konev e Zhukov e perguntou: quem tomará Berlim, nós ou os aliados? Em resposta, Konev disse: nós tomaremos Berlim e faremos isso antes dos aliados. Os dias seguintes foram de muita apreensão. Os oficiais soviéticos faziam os preparativos para tomar a capital inimiga. Um dos pontos estabelecidos foi o seguinte: os exércitos de tanques devem ser enviados na direção do ataque principal após o rompimento da defesa inimiga para obter sucesso no movimento de contorno pelo norte e nordeste da capital. Esta manobra acabaria fechando o caminho das forças aliadas a Berlim a partir do oeste. Contudo, colocava uma enorme quantidade de tanques fora do ataque contra Berlim. Neste momento,
Os objetivos políticos estavam sendo colocados acima da estratégia militar e Zhukov não gostou nada disso. Ele planejava realizar um ataque através das colinas em Zilo, defendidas por um corpo de tanques alemães. Logo depois, os tanques soviéticos seguiriam direto para se concentrar ao longo das linhas defensivas nos arredores ao leste da cidade, criando um problema para as forças alemãs que, a essa altura, estariam ainda recuando das colinas de Zilo. Konev também não estava satisfeito. As tropas sob seu comando foram excluídas do plano de tomada de Berlim. Ele recebeu ordens de avançar pelo contorno ao sudeste da capital inimiga. Insatisfeito, Konev mandou o Estado-Maior de sua primeira frente ucraniana preparar 2 planos, um de acordo com a decisão do Comando Supremo Militar e um segundo que previa um ataque direto a Berlim. Enquanto isso, os moradores de Berlim se preparavam para a defesa da cidade, ao mesmo tempo que tentavam continuar sua vida normalmente. Apesar dos bombardeios aéreos realizados pelos aliados, todos os serviços públicos ainda funcionavam. 12 mil policiais mantinham a ordem. Os carteiros distribuíam as correspondências e jornais diariamente. As linhas de telefonia e telegrafia mantinham as comunicações. A coleta de lixo era feita regularmente. Os cinemas estavam abertos, assim como os teatros, o zoológico, o metrô e os transportes de superfície. Até bares e restaurantes ainda atendiam seus clientes. Porém, a paisagem da cidade havia mudado drasticamente. Praticamente em cada rua havia crateras feitas pelas bombas, escombros de edifícios, enquanto barricadas eram erguidas. A cidade não tinha intenção de se entregar facilmente. As barricadas de Berlim foram construídas de forma bastante profissional. No geral, elas eram feitas de madeira, pedras e trilhos com altura até 2,5 metros e largura de 4 metros. Muitas ruas foram bloqueadas com barricadas que não davam qualquer chance de passagem até para os menores veículos. Fora isso, a área no arredor de tais barricadas geralmente era minada. Os tanques incapazes de se mover foram colocados em buracos cavados na zona urbana e serviram como posições de fogo fixas. Para a defesa contra bombardeiros, 3 grandes torres com armamentos antiaéreos foram criadas. Com altura de cerca de 40 metros, essas torres eram em grande parte feitas de concreto. Aos moradores civis de Berlim foi também dada a missão de defender a cidade junto com os militares. Chamada de Volkssturm, essa milícia popular não era subordinada aos militares, mas sim ao partido nazista. Seu chefe era o mentor da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. A Volkssturm foi formada ainda em setembro de 1944, após decreto de Hitler de mobilização total dos homens dos 16 aos 60 anos. Em fevereiro de 1945, as mulheres começaram a ser convocadas à milícia. O serviço era obrigatório. A recusa poderia ser castigada com a pena de morte. Devido ao baixo moral da população e à quase ausência de preparo militar, a Volkssturm não deu o resultado que Hitler esperava de tornar a guerra um evento de caráter popular. Outro problema da Volkssturm era a falta de armamento para seus batalhões. No geral, aos seus membros foram dados fuzis e outras armas, inclusive de origem italiana e dinamarquesa, com pouca munição. Por outro lado, os lançadores de granadas eram abundantes. Panzerfaust, um lançador de granadas projetado para destruir veículos blindados e outros alvos. Durante a guerra, os alemães desenvolveram 2 tipos de lançadores de granadas contra tanques. O modelo Panzerfaust era de uso único. Já o Panzerschreck poderia realizar diversos disparos. O Panzerfaust era o modelo mais barato e se tornou o mais popular. Seu tiro tinha grande eficiência de até 30 metros
De calibre 100 mm, seu peso era de 3 kg. A velocidade inicial do tiro era de 28 metros por segundo. Podia furar blindagem de tanque de até 140 mm de espessura. A blindagem frontal do tanque soviético T-34 era de 45 mm de espessura. A do tanque pesado soviético IS-2 era de 120 mm. No caminho das tropas de Zhukov a Berlim se encontrava o exército de infantaria alemão do general Busse, o terceiro exército de tanques e o nono exército de campo do grupo de exércitos Weichsel, assim como o quarto exército de tanques e o 17º exército de campo do grupo de exércitos centro se ocuparam da defesa do flanco oriental de Berlim. Ao total, eram 48 divisões de infantaria, 6 divisões de tanques e 9 divisões motorizadas, além de uma grande quantidade de unidades separadas. Ao total, isso era uma força de cerca de 1 milhão de soldados apoiados por cerca de 1.500 tanques, 10.400 canhões e morteiros, além de 3.300 aeronaves da 6ª Frota Aérea. Todo este grupo também era auxiliado por 200 batalhões da Milícia Popular, a Volkssturm. Dentro da própria Berlim, a guarnição passava de 200.000 pessoas. O general Busse analisou o cenário de forma bastante cética. Consideraremos nossa missão cumprida se os tanques norte-americanos nos atacarem pelas costas. Os generais alemães acreditavam que o destino de Berlim seria decidido na frente com o exército soviético, o qual deveria ser parado a qualquer custo. É exatamente por isso que a guarnição de Berlim era numerosa. O grosso das forças alemãs foi jogado na frente oriental. No domingo 15 de abril, os soldados alemães ouviram uma mensagem especial de seu líder, Adolf Hitler. Soldados da frente oriental. Berlim continuará sendo alemã. Viena continuará sendo alemã. A Europa nunca será russa. Seja uma comunidade monolítica para defender, não a noção vazia de pátria, mas em defesa de sua pátria, de suas esposas, de seus filhos e, com eles, de seu futuro. A frase Berlim continuará sendo alemã logo se tornou um slogan propagandístico. Membros da juventude hitleriana escreveram com tinta tal frase em vários prédios, muitos já em ruínas, em Berlim. Já os soldados soviéticos ouviram a seguinte mensagem do Conselho Militar da Primeira Frente Bielorrussa. As tropas de nossa frente percorreram um caminho difícil, mas glorioso. As bandeiras de batalha de nossas unidades e formações estão cobertas com a glória das vitórias sobre o inimigo em Stalingrado e Kursk, no Dnieper e Belarus, em Varsóvia e na Pomerânia, em Brandemburgo e no Oder. Com a glória de nossas vitórias, suor e sangue, conquistamos o direito de tomar Berlim e sermos os primeiros a entrar nela, os primeiros a pronunciar as palavras do duro castigo de nosso povo contra os invasores alemães. Avante para Berlim! Às 3 horas da madrugada da segunda-feira, 16 de abril, pelo horário local, o silêncio foi rompido por uma chuva de projéteis lançados pelas peças de artilharia do exército soviético. Era o início da preparação do terreno pela artilharia. O principal ataque à frente de Berlim era apoiado por 6.500 peças de artilharia rebocadas e 1.100 lançadores múltiplos de foguetes Katyusha. A cada quilômetro da principal direção do ataque, caíram cerca de 358 toneladas de projéteis de artilharia. Em Berlim, o som do início do ataque soviético se parecia com um barulho distante, mas apenas 5 quilômetros da linha de frente, os vidros das janelas dos edifícios ficavam em estilhaços. Quadros caíam no chão e a cruz da igreja paroquial de Santa Maria, na pequena cidade de Milchenberg, foi ao chão. O barulho das inúmeras peças de artilharia era ensurdecedor. Assim que a artilharia ficou em silêncio, 1.500 holofotes designados para buscar e atrapalhar aviões inimigos foram acesos na linha de frente. O objetivo de Zhukov era realizar o ataque com tanques e soldados sob a luz dos holofotes, o que deveria dificultar a visão do inimigo. Mas o plano não foi eficiente.
Uma neblina que havia se formado, somada à nuvem de poeira e fumaça causada pelo trabalho da artilharia, reduziu a luminosidade dos holofotes. Enquanto isso, os alemães conseguiram recuar várias unidades da linha dianteira de defesa para a segunda. Os soldados soviéticos avançaram entre 1,5 km e 2 km sem encontrar forte resistência. Apesar do avanço inicial, ficou claro já na tarde de 16 de abril que o primeiro ataque não tinha rompido as linhas defensivas alemãs. Nas colinas de Zielou havia um grande sistema de canais de irrigação. Sua passagem só era possível pelas pontes, mas os alemães as haviam destruído e os alemães tinham minado os únicos caminhos possíveis. Tendo em vista tais circunstâncias, somente a aviação militar poderia ter um papel especial. A primeira frente belarussa era apoiada pelo 18º Exército Aéreo na composição de 4 corpos aéreos, o que dava um total de 800 aeronaves. Durante 42 minutos, a partir das 18 horas e 7 minutos, os bombardeiros começaram seu ataque às colinas de Zielou. Após o bombardeio, Zhukov decidiu colocar em batalha suas formações de tanques. Por volta das 13 horas, eu entendi que o grosso do sistema defensivo inimigo havia resistido. Para fortalecer a ação de ataque das tropas e quebrar as linhas inimigas, eu decidi colocar ambos os exércitos de tanques. Mas nem o uso dos 2 exércitos de tanques permitiu que os soviéticos rompessem a frente alemã no primeiro dia do ataque. O plano do alto comando, pelo qual Zhukov deveria atacar pelo norte, o marechal alterou. Por telefone, Stalin expressou sua insatisfação. Você enviou à toa o primeiro exército de tanques da guarda para onde o alto comando não pediu. Você tem certeza que amanhã tomará a linha defensiva de Zielou? Amanhã a defesa na linha de Zielou será rompida. Zhukov acreditava que o ataque combinado da aviação com os tanques seria o suficiente para romper a defesa alemã, mas suas tropas só avançaram por alguns quilômetros. Diferentes unidades de ataque soviéticas conseguiram com dificuldade avançar pelas colinas de Zielou e superar o complicado sistema de irrigação. Ao mesmo tempo, as tropas do grupo de exércitos Weissel empreenderam um contra-ataque. Os soviéticos começaram a colocar em ação suas unidades de reserva. Enquanto isso, as tropas da primeira frente ucraniana, sob o comando do marechal Konev, começaram a avançar ao sudeste de Berlim. A ação foi uma surpresa para os alemães, que não esperavam qualquer tipo de grande ataque inimigo neste setor. Isso explica a razão de o rompimento da defesa alemã aqui ter sido muito mais rápido do que no setor de Zhukov. Na noite de 17 de abril, Konev, por telefone, comunicou a Stalin que estava pronto para mudar o curso de 2 exércitos de tanques em apoio às tropas de Zhukov. Depois de uma pequena pausa, Stalin elogiou o progresso das tropas de Konev e aceitou sua proposta. Sem demora, Konev ordenou a mudança no curso e seus 3º e 4º exércitos de tanques se voltaram em direção à capital alemã. Parte dos tanques se viram obrigada a cruzar um dos rios no seu caminho. Achando um trecho onde a profundidade não passava de 1 metro, os tanquistas fecharam todos os orifícios do tanque que pudessem ficar debaixo d'água e atravessaram o rio. Neste momento, nas colinas de Zielou, Zhukov colocou em ação tropas da reserva com o intuito de mudar a situação. Suas tropas conseguiram de forma rápida avançar na área da cidade de Platko, não dando tempo para os alemães destruírem importantes pontes para os soviéticos. Era o avanço das forças sob o comando de Krivachey. Atrás delas, se uniram ao ataque as tropas do 2º Exército de Tanques da Guarda do general Semyon Bogdanov. Uma atrás das outras, as unidades soviéticas avançavam, não dando chance para o inimigo as parar. Mais tarde, o general alemão Helmut Weidling, já na altura responsável pela defesa da área de Berlim, recordaria.
20 de abril foi o dia mais difícil para minhas unidades e talvez para todas as unidades alemãs. As unidades que haviam sofrido pesadas perdas nas batalhas anteriores, exaustas e extremamente cansadas, não conseguiam mais resistir ao tremendo ataque das tropas russas que nos superavam. Nesta altura, as tropas soviéticas conseguiram ultrapassar as forças de Weidrin pelos flancos. Na noite de 20 de abril, Zhukov enviou uma ordem especial ao comandante do 2º Exército de Tanques da Guarda, Semyon Bogdanov. O 2º Exército de Tanques da Guarda é encarregado de uma missão histórica: serem os primeiros a entrar em Berlim e hastear a bandeira da vitória. Eu o encarrego pessoalmente de organizar a execução da ordem. Em 21 de abril, tanquistas sob o comando de Krivachin entraram no município de Weißensee, na região metropolitana de Berlim, e logo depois nas ruas da capital alemã. As forças soviéticas restantes, como uma avalanche, esmagaram as enfraquecidas unidades inimigas no seu caminho até Berlim. Já o plano de Konev de entrar nas ruas de Berlim não teve sucesso. Florestas, lagos, campos minados, casamatas e outros impedimentos reduziram a velocidade de avanço de seus tanques. Ao mesmo tempo, o avanço pela profundeza do território inimigo acabou cercando nas florestas quase 20.000 soldados alemães que ficaram na retaguarda da frente do Oder. A situação não permitia que tal grupo seguisse para Berlim com o intuito de defendê-la. Agora, Hitler enfrentava um dilema: permanecer na capital ou fugir para sua fortaleza nos Alpes. Sua esperança dependia do general da SS, Felix Steiner. Hitler enviou uma mensagem por telégrafo ao general dizendo o seguinte: a tarefa principal das tropas de Steiner é realizar um avanço a partir do norte. O destino da capital do Reich depende do sucesso de sua operação. Depois de 2 dias de silêncio, Hitler teve um excesso de raiva. Ele amaldiçoou seu exército, acusou seus subordinados de corrupção, traição e mentiras. Por último, o ditador disse que estava tudo acabado. A única coisa que restava era morrer. Depois de decidir por sua permanência na capital, agora a esperança de Hitler era o destino do 12º Exército, comandado pelo general Walter Wenck, que enfrentava os aliados avançando já pela área do rio Elba, a partir do oeste de Berlim. Em 23 de abril, o 12º Exército começou a mandar tropas para a capital. Mas nem o 12º Exército, nem os homens de Steiner podiam já salvar Berlim. De fora da cidade, somente cerca de 15.000 soldados do general Weidlin conseguiram chegar desde a frente no rio Oder. Eles reforçaram a guarnição de Berlim, formada basicamente pela milícia popular Volkssturm, policiais e outras formações armadas. Neste momento, a guarnição de Berlim passava a contar com cerca de 120.000 pessoas. Apesar do grande número, o contingente não era suficiente para defender uma cidade da proporção de Berlim. Por esta razão, os alemães resolveram se focar na defesa dos prédios e pontos mais importantes espalhados pela cidade. Já do lado soviético, os grupos de assalto que entravam em Berlim contavam com mais de 400.000 soldados, sendo que grande parte deles eram homens com grande experiência de assalto a cidades alemãs. Os tanquistas soviéticos usaram uma tática especial. Os tanques avançavam pelos lados opostos da rua, um atrás do outro e a cerca de 30 metros atrás do grupo de infantaria. Sua função era bombardear as posições de defesa dos alemães que impediam o avanço da infantaria. Depois dos inúmeros disparos, era a vez do grupo de assalto de infantaria esperar a poeira baixar, entrar no prédio, eliminar a resistência alemã e fixar posição. Limpando o caminho, esses grupos de assalto garantiam a passagem das outras unidades. Já as barricadas montadas nas ruas ou eram destruídas com explosivos da infantaria
ou eram bombardeadas pela artilharia. A situação da defesa de Berlim piorou para os alemães quando os tanquistas soviéticos, avançando do noroeste e do sudoeste da cidade, fecharam um cerco total já dentro da zona urbana. Mas ao norte de Berlim, os soldados de Krivachem conseguiram cruzar o rio Spree e logo depois se encontraram com os homens do terceiro exército de tanques da guarda. Berlim estava cercada por completo. Os alemães apostaram que já dentro da cidade, o rio Spree seria um obstáculo natural ao avanço inimigo. Em alguns trechos de seu curso, eram 200 metros de distância de uma margem até outra. Por essa razão, poucos soldados alemães foram enviados para a defesa das margens do rio. Mais uma surpresa aguardava o comando alemão. Os soviéticos trouxeram em caminhões pelo menos 10 lanchas armadas com metralhadoras para auxiliar no assalto a Berlim. Atravessando o Spree, os soviéticos começaram a concentrar tropas na margem inimiga. Combinando sua ação com a artilharia, estes soldados conseguiram desorganizar em muito o sistema defensivo de várias unidades alemãs. Sob o medo de ficarem cercados, vários soldados alemães abandonaram quarteirões inteiros, praticamente sem lutar. Os soviéticos seguiam a partir de diferentes direções para o Reichstag, um símbolo do centro político alemão. Na tradução do alemão, Reichstag significa Assembleia do Reino. O prédio havia sido construído ainda no final do século XIX. Nos anos da República de Weimar, era nele que se encontravam os membros da Câmara Baixa do Parlamento Alemão. Em 27 de fevereiro de 1933, o prédio sofreu um incêndio. Hitler acusou os comunistas de terem provocado o incêndio. No dia seguinte ao fogo, um decreto estabelecido pelo governo alemão acabou por dar novos poderes ao partido nazista, além da possibilidade de acertar as contas com seus inimigos políticos. Após o incêndio, o parlamento alemão deixou de funcionar na sua forma habitual. O verdadeiro centro político do Terceiro Reich se tornou, nas últimas semanas da guerra, o bunker de Hitler, localizado na área do prédio da chancelaria. O abrigo secreto do ditador alemão não só o escondia, mas também serviu de proteção a alguns dos principais figurões do governo nazista e de seu comando militar. Segundo as testemunhas, a rústica construção, feita sob sigilo total, ainda cheirava a cimento molhado, não sendo muito espaçoso e com problemas de comunicação com o mundo externo, o bunker deixava a desejar. Na madrugada de 30 de abril, os tanquistas soviéticos bombardearam o prédio da chancelaria, não sabendo que em sua área no subsolo encontrava-se parte da elite do governo nazista. Era aqui onde ocorriam uma das últimas cenas da guerra. Ainda em 27 de abril, a artilharia soviética abriu pela primeira vez seu fogo contra o prédio do Reichstag. A tarefa de o atacar com peças de artilharia BR-5 era perigosa demais. As tropas soviéticas se encontravam a apenas 300 metros do Reichstag. O menor erro poderia provocar a morte de seus próprios soldados. Cada projétil do BR-5 pesava 246 quilos, sendo que 58 quilos era sua carga explosiva. Sua capacidade destrutiva era tamanha que cada projétil podia criar uma cratera de 6 metros de profundidade por 10 metros de diâmetro. 2 dias depois, em 29 de abril, os soviéticos realizaram a primeira tentativa de hastear sua bandeira sobre o Reichstag. Eles conseguiram avançar alguns metros, mas a resistência alemã no perímetro do Reichstag forçou os soviéticos a recuarem. Em 30 de abril, às 11h30 da manhã, os soviéticos, depois do trabalho de sua artilharia no perímetro do Reichstag, tentaram mais um assalto. 2 horas se passaram e foi a vez do próprio prédio virar o alvo da artilharia vermelha. Às 22h30, a bandeira da vitória soviética foi hasteada já sobre o teto do prédio. Ainda em 29 de abril, Hitler havia perguntado ao general Wilhelm Mohnke, responsável pela defesa do setor central de Berlim:
Por quanto tempo vocês ainda conseguem resistir? No máximo entre 20 e 24 horas. Já de noite, Hitler enviou um radiograma perguntando sobre o estado do 12º Exército do general Wenck. À 1 da manhã, já do dia 30 de abril, o ditador alemão recebeu uma resposta nada animadora. Na tarde do mesmo dia, por volta das 3 horas e 30 minutos, Hitler cometeu suicídio. Seu corpo foi queimado em uma cratera provocada por um projétil da artilharia soviética. Pouco depois, o general Krebs, encabeçando uma pequena delegação alemã, saiu do bunker sob o prédio da chancelaria para informar aos soviéticos sobre a morte de Hitler e a formação de um novo governo sob o comando do almirante Karl Dönitz, até então chefe da Marinha de Guerra. O lado soviético exigiu no encontro a total capitulação da Alemanha. Krebs rejeitou a ideia e os combates marcaram continuidade. Sendo assim, embora sobre o Reichstag já estivesse hasteada a bandeira vermelha, Berlim ainda lutava. Em 1º de maio, Krebs cometeu suicídio depois do encontro com os soviéticos. Sendo assim, o general Helmut Weidling é que deu um fim à luta na cidade. Um comunicado por rádio foi feito por ele em russo. Pedimos o cessar-fogo. Mais tarde, uma nova delegação alemã aceitou a capitulação de Berlim, que deveria ocorrer já na manhã de 2 de maio. O general Weidling, já feito prisioneiro pelos soviéticos, emitiu uma mensagem aos soldados do Terceiro Reich. Em 30 de abril, o Führer cometeu suicídio, deixando-nos que lhe fizemos juramento à nossa vontade. O quadro geral das coisas só torna a continuação da luta algo sem sentido. Eu vos ordeno que acabem imediatamente com qualquer resistência. Esta ordem acabou dando fim à defesa organizada da capital alemã em 2 de maio. A Batalha de Berlim se tornou a maior da história. Ao todo, ela contou com cerca de 3,5 milhões de pessoas. Durante sua operação, os soviéticos libertaram centenas de milhares de prisioneiros dos campos de concentração nazistas, incluindo 200 mil cidadãos estrangeiros, entre eles o ex-premier francês Édouard Herriot, o comandante das Forças Armadas da Noruega, Otto Ruge, assim como todo o alto comando belga. Em 7 de maio, na cidade francesa de Reims, foi assinado o ato de capitulação incondicional da Alemanha. O documento foi assinado pelo general alemão Jodl, na presença do general norte-americano Walter Smith, o general soviético Ivan Suslaparov e do general francês François Cévé. Contudo, após Moscou insistir que seu general Ivan Suslaparov não possuía a autoridade necessária para o ato, um novo ato de capitulação foi assinado no fim da noite de 8 de maio, já madrugada de 9 de maio em Moscou, o que explica a razão pela qual os soviéticos e atualmente os russos comemoram a derrota da Alemanha nazista a cada 9 de maio. O ato foi assinado pelos seguintes oficiais alemães: Marechal de Campo Wilhelm Keitel, Coronel-General Hans-Jürgen Stumpf e o Almirante Hans-Georg von Friedeburg. Em 9 de maio, as tropas soviéticas entraram em Praga. No dia 10, elas entraram na cidade de Hel, na Polônia. Em 11 de maio, o grupo de tropas alemãs Curlândia capitulou. Entre os dias 9 e 14 de maio, por todas as frentes, os soviéticos capturaram mais de 1.230.000 soldados e oficiais, além de 101 generais alemães. Em 15 de maio, o Escritório de Informações da União Soviética anunciou o fim da captura de novos prisioneiros de guerra e em 24 de junho, na Praça Vermelha, em Moscou, ocorreu a primeira parada da vitória sob o comando do Marechal Konstantin Rokossovski e sob a revista do Marechal Georg Zhukov. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.